Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre propriedades da potenciação. Primeiro vou relembrar algumas coisas referente à potenciação, certo? E nas propriedades nós vamos relembrar as propriedades e vamos fazer algumas aplicações em relação a ela. Vamos lá relembrar sobre potência, alguns conceitos em relação à potência. Para todo número real A, com A diferente de zero, temos que A elevado a zero é igual a 1. Significa o quê? Que qualquer número, qualquer base elevada a zero, o resultado é sempre 1. Outra coisa que vocês devem lembrar com relação à potência. Para todo número real A, com A diferente de zero, temos que A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. Isso significa o quê? Que quando eu tenho uma base cujo expoente ele é negativo, você vai fazer o inverso dessa base, você vai escrever o inverso dessa base e o expoente passa a ser positivo. Só que o expoente aqui é menos 1. Quando ele passa a ser positivo, ele passa a ser 1. E quando é 1 você não tem necessidade de você colocar. Então, vai ficar o quê? A elevado a menos 1, o inverso de A é 1 sobre A. Então, A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Isso vale também, para todo número real A, com A diferente de zero, temos que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Ou seja, 1 sobre A elevado a N. Sendo que N é um número natural. Então, olha aqui, Quando eu tenho uma base com um expoente negativo, aqui já é qualquer número natural negativo, N é um número negativo. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse A aqui vai escrever o inverso dele. A passa a ser 1 sobre A. Esse número negativo, ele passa a ser natural, ou seja, positivo, né? E aí, o que você vai fazer? O quê? 1 elevado a N, 1 elevado a qualquer número, é o próprio 1. A elevado a N, A elevado a N. Então, quando eu tenho expoente negativo, você faz o inverso da base. E esse inverso da base, você vai escrever, e o expoente que é negativo, ele passa a ser positivo. E aí, você resolve a potência na forma de fração. Se for uma fração, você inverte a fração. O numerador passa a ser o denominador e o denominador passa a ser o numerador. Propriedades da potência. Primeira propriedade. Para a multiplicação de potências de mesma base, devemos escrever a seguinte propriedade. Eu tenho, produto de mesma base. Você repete a base aqui no caso é A, e soma os expoentes, M mais N. Então, quando eu tenho um produto de potências e você verificar que as bases são iguais, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Segunda propriedade. Para a divisão de potências de mesma base, podemos escrever a seguinte propriedade. Eu tenho uma divisão com a mesma base. O que você vai fazer? Repetir a base e subtrair o expoente, M menos N. Ou você pode pegar, ou essa divisão ela vai estar na forma de fração. Uma divisão ela pode vir escrita dessa forma, mas ela pode vir escrita na forma de fração. Toda fração é uma divisão. Aí eu tenho o quê? Que no numerador eu tenho uma potência, no denominador eu também tenho uma outra potência. E nessas potências, as bases elas são iguais. O que você vai fazer? Repetir a base e vai subtrair o expoente. Terceira propriedade. Para a potência de uma potência, podemos escrever a seguinte propriedade. A elevado a M elevado a N. Potência de potência é quando está escrito dessa forma, certo? Toda vez que você vê uma potência escrita dessa forma, você vai fazer o quê? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Observe que é dessa forma, com os parênteses. Se não tiver os parênteses, é outra coisa que vocês têm que fazer.
Quando não tenho parênteses, eu tenho o quê? A elevado a m elevado a n. Isso aqui significa o quê? Que é o m elevado a n. Aí você resolve essa potência e depois resolve do resultado aqui, vai ser o expoente de a. É diferente disso aqui. Então, quando tiver parênteses, eu tenho uma potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Quarta propriedade. Para transformar a potência de um produto em um produto de potências e potência de um quociente em um quociente de potências, podemos escrever a seguinte propriedade. Eu tenho o quê? Uma potência de um produto, A vezes B, elevado a N. E o que eu vou fazer? Eu vou separar essas bases. Esse A fica elevado a N, vezes o B elevado a N. Isso acontece também na divisão. A dividido por B, isso tudo é elevado a N. Cada uma dessas bases, elas podem ser elevadas a N. Fica A elevado a N, dividido por B elevado a N. Você pode encontrar também na divisão na forma de fração. Eu tiver A sobre B, isso aqui é elevado a N. Você pode pegar e escrever, ó, o A elevado a N e o B elevado a N, ok? Vamos lá para o exemplo. O número real R é tal que, tá aqui a expressão. Vocês parem o vídeo e olhem, observem a expressão. Qual é o valor de R? Então, vamos lá resolver. Essa expressão aqui eu vou resolver de cada uma dessas potências primeiro, certo? Vou resolver por partes cada uma dessas potências. Vai ficar o quê? Menos 2 elevado a 2. Esse menos não faz parte da potência, então você repete ele. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Aí mais 1/3 elevado a menos 2. Expoente negativo. Quando o expoente é negativo, o que você faz? Faz o inverso da base. Aqui é 1/3. O inverso de 1/3 é 3. Aí fica o quê? O expoente que é negativo, ele passa a ser positivo. 3 elevado a 2. Aí sobre menos 2 elevado a 4. Do mesmo jeito, ó, esse menos não faz parte da potência, então você vai repetir. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Mais menos 3 elevado a 2. Observa que o menos está entre parênteses. Ou seja, aqui é menos 3 elevado a 2. Então, é menos 3 vezes menos 3, que é 9. Mais 4 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Aí, você vai pegar, ó, menos 4. Como eu tenho uma potência aqui, eu vou resolver primeiro a potência. Menos 4, mais 3 elevado a 2, é 3 vezes 3, que é 9. Menos 16, mais 9, é quanto? Menos 7. Mais 1, aí eu vou repetir o mais 1. Menos 9 mais 5. Menos 9 mais 5, ó, os sinais eles são diferentes, não são? O que você vai fazer? Subtrair os números e repetir o sinal do maior. O maior é positivo. Então, nem preciso colocar o sinal. 9 menos 4, 5. Menos 7 mais 1. Do mesmo jeito, ó, os sinais eles são diferentes. Sinais diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior. O maior é negativo, então aqui vai ficar menos. 7 menos 1 é 6. Fica 5 sobre menos 6. Ou seja, menos 5 sobre 6, certo? Segunda, qual é o número real expresso por? Do mesmo jeito, eu vou resolver cada uma dessas potências primeiro.
2 elevado a 0. Eu tenho um número elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Mais menos 2 elevado a 6. Menos 2 elevado a 6, ao menos faz parte da potência. Então, é menos 2 vezes menos 2. Isso aqui se repetindo 6 vezes. Quando você faz o cálculo, isso aqui dá 64. Vezes 4 elevado a menos 3. Expoente negativo. Quando o expoente é negativo, você faz o inverso da base. O inverso de 4 é 1/4. É 1/4. E isso aqui, ó, o expoente que é negativo, ele passa a ser positivo. Aí, menos 2 elevado a 3. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Que é quanto? Menos 8. Aí, menos 1/4 elevado a menos 1. Expoente negativo. Expoente negativo, você faz o inverso da base. O inverso de 1/4 é quanto? 4. E o expoente que é negativo passa a ser positivo. Só que aqui, quando é positivo, é 1. Como o expoente é 1, não precisa você colocar. Aqui eu tenho uma potência. Então, eu vou resolver primeiro essa potência. Fica o quê? 1 mais 64 vezes... Aí, 1/4 elevado a 3. É 1 elevado a 3, que é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Qualquer número elevado, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que isso aqui é igual a 64. Aqui, ó, quando o menos, quando vem o menos antes do parênteses, ele muda o sinal de dentro. Esse sinal que tá menos, ele passa a ser mais. Mais 8, menos 4. Eu tenho essa multiplicação aqui, não tenho? Essa multiplicação aqui é de fração. O que você vai fazer? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aí você vai observar, ó, 64 vezes 1, 64. 1 vezes 64, 64. Fica 64 dividido por 64, que é 1. Então, vai ficar 1 mais 8 menos 4. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10. 10 menos 4, 6. Certo? Bem, está aqui a parte de propriedades da potenciação. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte do conteúdo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde.